Oi, turminha! Começando mais uma edição do podcast mais aguardado da Serra Gaúcha aqui na Band pra você. E assim, gente, eu sou Lilian Donadelli. Jô Calhari. Ina Bueno. E esse é o nosso podcast Bagurias! Delícia, gente! Começamos mais um podcast, um episódio tão especial. Você que já tá nos acompanhando no Instagram da Band, na página do Facebook, já tá vendo quem tá aqui com a gente. Eu vou apresentar ela pra vocês? Vamos? Pois então, gente, o nosso episódio de hoje, nós temos a grata honra de receber ela, que é influenciadora digital, mãe, esposa, atleta de fisiculturismo, advogada, empresária. Posso dizer mais? Ela é um mulherão, gente, um mulherão. Tô falando dela, Carla Cogorni. Carlinha, seja muito bem-vinda. E o nosso título de hoje é pra falar além das redes sociais. Legal. Carlinha, seja bem-vinda! Bem-vinda! Gurias, obrigada. É uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis. Assim, tô lisonjeada pelo convite e tô aqui pra doar, né, minha vida pra vocês. Vocês podem perguntar à vontade. E, gente, assim, ó, é ao vivo. Então, quem estiver escutando aí... Isso aí. Assim, dá um desconto, tá? Porque eu vou falar tudo que tiver que falar. Pode perguntar também. Pode perguntar. Pode perguntar aqui no tudo. Insta. Todos os assuntos estão livres aqui. Muito bem. Olha, gente, gostei. Sem censura, hein? Sem censura. O horário também tá sem censura. Sem censura, então dá, então pode. Gurias, pra começar a falar no nosso bate-papo entre amigos, pra quem tá nos acompanhando agora, é a primeira vez que tu tá chegando no Bagurias, é realmente um bate-papo entre amigas. A gente tem um slogan, Carlinha, que chama assim, ó, um pouquinho de cada uma, muito de todas nós. Porque a gente acredita que a história, as nossas histórias podem inspirar outras mulheres, assim como a gente pode crescer juntas, uma puxa e levanta a outra, né? A gente quer seguir nessa mentalidade. E quando a gente vê um mulherão como a Carla Cogorni, e eu falo mulherão em vários aspectos. Tô falando do aspecto físico, com certeza, gente, porque ela é linda, ela é gatérrima. Mais ainda pessoalmente. Eu fiquei toda arrepiada quando eu vi. Sério? Sei lá, é uma personalidade forte. É, a personalidade. Persona forte. Foi Obrigada, hein? bem além do que eu tava imaginando. Sério? Eu ganhei eu não digo um só mês. de beleza, sabe? Eu digo de simplicidade. Eu também senti de muito carisma, Esse de é o ponto. acolhimento. Esse é o ponto. Mulherão simplicidade. por fora e principalmente o que te faz ser o que é por fora, que é essa presença marcante, é o que tu é por dentro. E aí, quando a gente vê nas redes sociais a Carla, que ela tá pra lá, pra cá, sempre falando, divulgando, interagindo, conversando, às vezes a gente não conhece a história por trás dessa mulher, o que torna ela quem ela é. E quando a gente fala em rede social hoje, é muito gostoso falar, né? Porque é uma ferramenta, né, Gurias, que todo mundo utiliza, mas ao mesmo tempo é um caminho que às vezes é cruel, é suado, não é tão fácil quanto parece. Então, pra gente começar, Carlinha, pra quem ainda não... Lá vem a Carlinha. Carla, quem é tu, hein? Conta pra gente. Da onde veio esse mulherão todo? Gente, eu não sei explicar exatamente como eu sou. E cada podcast eu mudo. Eu falo que eu vou mudando o meu conceito porque eu sou uma metamorfose. Eu acho que nós todos somos. Então, cada tempo a gente se reinventa, né? As mulheres, principalmente, eu vim de uma geração que mudou completamente agora. Então, eu sou uma mulher de 40 e poucos anos. Que está em busca da felicidade, do amor, da família, né? Então eu vou vivendo e divido com as mulheres, outras mulheres, esses dilemas do dia a dia, né? E com isso, graças a Deus, eu consegui revolucionar aí a minha região e trazer para Bento. Eu não sabia que essa era uma profissão, né? A influência digital, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi alguém me chamando de influencer digital no jornal, eu fiquei chocada porque eu não sabia que profissão era essa. Mas foi uma coisa natural, né? E foi uma revolução realmente em Bento Gonçalves, né? Eu abri a câmera, eu mostrar meu dia, eu mostrar o que eu tava fazendo, eu era chamada de louca. As pessoas diziam o que eu tava fazendo. Isso quanto tempo faz? Isso fazem uns 10 anos. Nossa, é muito tempo. E assim, era... para de passar vergonha. né? Para de passar vergonha. E, tipo, era Instagram? Era Facebook.
Então, assim, o que eu vejo? Por que a gente é uma metamorfose ambulante? Há 10 anos atrás, era taxado como vergonha, que era um absurdo, mas eu sentia que aquilo era necessário. Então, eu tô tranquila em sempre fazer coisas que não foram feitas ainda, porque eu acabo tendo esse feeling de fazer coisas que ainda não foram feitas. Hoje em dia, as pessoas que me criticaram naquela época fazem curso para poder falar no Instagram. E tu é advogada, né? Eu sou advogada. E aí tu já tinha essa formação quando tu começou com o trabalho? Sim. Tu trabalhava nisso, no caso? Eu já tinha largado o direito. É que eu abandonei o direito, tive uma crise lá pelos 30 anos, que eu não me encontrava mais naquela situação, eu sentia que não era pra mim, eu me decepcionei muito com o direito, né? A geração, né? A nossa geração, os pais que escolhiam o que a gente devia ser, Sim. porque eles queriam o melhor pra gente, tudo bem. Claro. Né? Então a gente achava que aquilo era uma escolha nossa, mas na verdade aquilo foi, né? Imposto. E a gente vai chegar um momento quando tu amadurece realmente, que tu percebe que a vida é uma só. Que é uns 30 e poucos. Que é uns 30 e poucos que dá aquele momento assim, ó, cara, a vida é minha e eu tô ficando velha. Eu pensei assim. Tu ainda não tinha tua filha? Não tinha. E aí eu disse, não era isso que eu tava planejando, que eu imaginava pra mim, eu imaginava uma outra coisa. E aí então deu aquela crise, eu fiquei em depressão, um ano assim, parei com tudo. Deprê mesmo? Deprê, assim, de não sair de casa. Porque eu tinha a cobrança, né, da família, porque eu tinha que continuar na faculdade, continuar exercendo a profissão de advogada, eu já estava advogando. Sim. A sociedade achando um absurdo eu largar um escritório que era uma potência, que, tipo, era uma mina de dinheiro. E eu sozinha querendo ser alguma coisa diferente. Pensando, eu não sabia o que era. Que ninguém era. E tu já tinha ideia de... Não tinha ideia. As coisas iam ainda assim, cara, isso aqui não é pra mim. Eu tenho dom artístico. Eu sentia que eu tinha alguma coisa das artes. Eu falava pro meu pai ficava chocado. Seu pai, eu acho que eu sou uma artista. Teu ele pai ficava, é vivo? Meu pai é vivo e é advogado, um dos maiores advogados aqui do Rio Grande do Sul. E agora ele... E do Brasil. Hoje em dia ele aceita, né? Hoje em dia ele passa na rua e as pessoas... Tu é o pai da Carla Cogorni. Ele abraça ele. Ele tava de aniversário. Ele abraça ele, então ele gosta, sabe? Mas naquela época foi um choque, foi decepcionante pra ele, foi terrível. Tipo, aconteceu na família dele, da filha não querer algo que todo mundo queria, que era entrar no escritório do meu pai, né? Todos os meus colegas de direito pensavam o sonho de entrar lá e trabalhar com meu pai. E eu fui... Então, quando acontece isso, né? Então, o que eu quero passar para as pessoas, a gente não sabe o que a gente vai ser, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente chega num momento que tem uma crise. A crise significa que algo precisa ser mudado ou continuado. Tu tem que refletir o que está acontecendo. Sim. E eu passei aos 30 anos ali, 1 ano de crise, até eu ter forças para dizer, não, eu vou enfrentar o que eu quero. Porque tu fica naquele dilema, eu não vou magoar meu pai, as pessoas estão falando. Pelos outros, né? Isso há 10 anos atrás. Hoje em dia as mulheres estão diferentes, né? Hoje em dia as mulheres estão mais rápidas, né? Decidem, fazem, arriscam mais, porque hoje em dia elas têm bala na agulha. Antigamente a gente ainda dependia muito, né? Tá casada, não tá, sabe, da opinião, do pai aprovar. Hoje em dia as mulheres... E olha o que eu percebo que acontece hoje em dia. A gente se une, a gente se apoia. Exatamente. Claro. Antigamente era muito... falando mal, era... Eu acho que deu uma mudada, né? E eu percebi isso, eu assim, eu vivi muito isso. Porque eu vim de uma época que as mulheres eram muito invejosas. Mas muito invejadas. Eu era chamada de tudo que é coisa absurda. Porque eu tinha meu carro, porque eu tinha meu dinheiro, porque eu fazia o que eu queria, porque eu trocava, eu mudava, fazia o que eu queria da minha vida. Então, as outras mulheres criticavam demais. Então, passou-se os anos, há um tempo pra cá começou a mudar. No meu Instagram, que eu achei que eu levava um monte de pedrada, as mulheres começaram, Carla, que maravilhosa, que isso, cara, um monte de elogio. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. E eu senti, através das redes sociais, essa mudança das mulheres. Então, eu me transformei mesmo nessa força em função das minhas seguidoras. Elas me apoiam, o que eu posto, elas me incentivam, né? Isso ao momento deu pra ver, né? Na publicação. Engajadas, elas são muito importantes. Quando as pessoas falam, mas no Instagram ninguém conhece ninguém, vocês não têm noção, né? Eu acho que vocês têm, mas como a gente é cordial, como a gente se empodera, as mensagens, eu acordo de manhã, gente, eu acordo todas as manhãs, quando eu abro o Instagram, tem uma mulher me elogiando. Que linda tua filha, que linda tua família, parabéns, Carla, pela mulher que tu é. Cara, quando que aconteceu isso na minha época?
É verdade. Não existia. Se a pessoa te admirava, ela ficava quieta porque ela tentava te derrubar. E vem sempre de pessoas de longe, né? Não são tipo de amigos. Amigas não falam isso. Então as mulheres vão dormir me mandando mensagens. Cara, isso é surreal. Imagina uma mulher da nossa região, Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, aqui Garibaldi, são as mulheres mais cultas, poderosas, empoderadas do Brasil. São as mulheres, né? Não é fácil tu conquistar uma mulher dessa. Tu imagina essa mulher parar e te mandar uma mensagem dizendo que tu é bonita. Ou dizendo, bah, que legal. Carla, parabéns pra tua família. Obrigada por ter falado isso. Gente, eu me sinto muito lisonjada. Se inspirando em ti. Elas me dão força. Então, eu tenho esse compromisso com elas. E é mais do que até falando sobre esse compromisso, porque aqui a gente fala, por exemplo, tá? Tenho a minha conta no Instagram, você tem lá e você não trabalha com internet, você posta da sua vida, o lifestyle, você posta a sua rotina, o seu dia a dia. Só que aqui a gente fala de uma pessoa que viu que a sua vida, através da sua vida, inspirando outras mulheres, inspirando outras pessoas, isso também poderia se tornar algo rentável como trabalho. E aí, eu até copiei aqui, gente, com licença que eu tenho uma colinha, né? Eu tava olhando o Insta da Carla e eu vi a legenda, né, do perfil da Bill que diz assim, né? Sejam bem-vindos à minha vida de... mulher, mãe, atleta, influencer, empresária, advogada, acompanhe esse, aí vem a palavra, desafio diário. Então, eu acredito que seja realmente um desafio muito grande quando tu faz, porque tu coloca, tem pessoas que têm o perfil, né? As gurias aqui que trabalham com gastronomia, vocês têm o perfil pessoal e o perfil do empreendimento. Agora, a Carla... é o próprio empreendimento. É um perfil só pra todo mundo. É o empreendimento. Ela é o próprio empreendimento. Adorei. E eu acho que deve ser um desafio diário mesmo, porque tu lida com várias questões aí, porque a persona é única, é tu mesma. Independente se tu vai vender um produto, se tu vai falar de um serviço, ou se tu vai falar daquilo que tu tá sentindo. Então, exige mais ainda da pessoa. Uma entrega ainda maior. Conta um pouquinho pra gente desse desafio de conciliar isso tudo. É bem difícil e eu não me acho diferente das outras mulheres. Todas as mulheres, por isso que elas me assistem, elas passam por isso nas áreas delas. Então, todas têm o seu trabalho, têm os seus filhos, têm estética, problema de academia, de conseguir fazer a dieta. Então, são desafios normais. E eu passo isso porque eu nunca tive isso, sabe? As pessoas nunca dividiram a vida delas. As mulheres eram muito escondidas, o sucesso, o que elas faziam para emagrecer, o que elas faziam para um procedimento das plásticas, era tudo segredo. Dieta, ninguém contava. O remedinho, ninguém falava. Então, cara, vamos contar, vamos mostrar para as mulheres que é possível, que todo mundo pode. Então, eu divido essas coisas, sabe? E geralmente eu falo, quanto mais eu falo a verdade, mais elas me acham bonita, sabe? Então, ser fake, porque assim, tu pensa... Não é que eu digo que é certo ser fake, mas às vezes tu quer aparecer bonita, tu quer aparecer mais, né? Tu quer apresentável. Né, Carlinha? Só que elas gostam do natural. Elas gostam da verdade porque elas se identificam. Então, quando eu entrei no Instagram, eu ficava muito triste e deprimida, porque eu olhava. O Ricardo acompanhou, eu entrava e eu ficava muito triste. Eu tinha vontade de chorar porque as mulheres eram muito bonitas. E eu me sentia muito feia. Quando eu abri a câmera, eu me sentia horrorosa. Eu falei, cara, tem algum erro, não pode essas mulheres ser tão perfeitas. Não pode, eu vou estudar esse Instagram, porque era Facebook. Aí eu fui estudar, descobri que tinha filtro. Descobri que tinha compra de seguidor. Eu descobri tudo sozinho. Eu falei, cara, aí um dia eu falei, Ricardo, eu descobri tudo. Essas pessoas, elas usam filtro. Elas compram seguidor, porque eu falo, como é que uma pessoa com um conteúdo desse tem não sei quantos mil seguidores, que não posta nada? E aí, tipo, eu fazia um conteúdo bem legal, um conteúdo com coisa, 200 visualizações, 200 pessoas só. Eu ficava de cara, não pode todo esse trabalho, não. Eu falei, não, isso aqui, mas como é que vai ser? E aí, como é que as pessoas vão me olhar essas pessoas lindas e olhar pra mim, por que elas vão parar pra me assistir? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ter que abrir jogo. Eu vou ser eu e vou falar o que é, e que eu sou assim mesmo, enrugada, babá. Claro que eu botava um monte de filtro, porque eu queria ficar bonita pra mim mesma, e depois, às vezes, eu me mostrava. Então, eu me construo, me ponho bonita, e depois eu me desconstruo, eu mostro essa variação. Sim. Porque o que eu não gosto é de ficar lá toda caída, aparecendo 24 horas. Eu tenho vontade de excluir o story. Sim, porque também é a tua imagem. E assim, eu acho que o filtro,
o filtro, ele é que nem a maquiagem, ele empodera. Quando tu vai num salão de beleza, tu se arrumou, tu fez cabelo, tu tem vontade de pegar o celular, vou fazer uma história agora e contar uma coisa do meu trabalho. Porque tu tá empoderada com aquela maquiagem e com aquele cabelo. Quando tu tá de cara lavada, cara branca, caída, tu pensa, não, uma história hoje, senão a pessoa vai achar que eu tô doente. Então o filtro, graças ao filtro, muitas mulheres põem o rosto lá e falam. Então tu vai criticar o filtro da mulher e tu não vai ter o conteúdo dela. Cara, deixa ela usar o filtro. Eu acho feio uma pessoa que tem silicone no peito e reclamar do filtro. Cara, a pessoa tem a placa de silicone e reclama que a outra usa o filtro. Tu entende? É verdade. Cara, como é que uma pessoa que tem os peitos fake vai reclamar de uma maquiagem fake? Né? Então a pessoa assim, ai, porque ela usa filtro, que absurdo. E a mulher de silicone no peito, de micro na sobrancelha, de maquiagem. O filtro, ele é tipo um up, uma maquiagem digital, que daí tu coloca. E tu tem coragem de falar, porque tu tá arrumada, tá bonita, é empoderamento. Então, isso que eu vejo do filtro. Então, eu digo, se não existissem os filtros, eu não sei nem se eu seria influencer, porque eu ia ter tanta trava. Ah, não, hoje eu não vou fazer. Ah, hoje eu não vou falar. Então, ele ajuda a pessoa a dizer, ah, hoje eu vou falar, põe um filtrinho e vai. Um monte de gente faz isso. E, Carla, tu acha que as pessoas têm medo disso por conta do julgamento? Então o que acontece? Pessoas julgam o filtro, então as pessoas, não vou botar filtro, eu tenho que ser natural. Aí ela se trava, porque hoje ficou horrível meu vídeo, né? Então ela acaba não postando. E guria, se tu é natural, te julgam também. E julga. Então, assim, existem vários julgamentos. Tu tem que pegar Sempre vai ter. Sempre. Então, é isso que eu tava falando hoje. Ontem eu postei, né, no Instagram, que eu me fingi que eu era pobre, né? Vocês viram? Que eu passei um tempo fingindo que eu era pobre. Eu fingi que eu era pobre porque eu queria arranjar alguém, um namorado que não tivesse interesse nas minhas coisas. E aí, né? Isso de verdade. De verdade. Eu tirei o sobrenome, fingi que era pobre, que era burra, sabe? Porque eu queria alguém que se interessasse pelo que eu sou pessoa, né? E se eu começasse a falar assim, tudo assim, a pessoa vê que eu sou inteligente. E a né? Então, coisa que tem o Ricardo, né? O Ricardo achou que eu era loira, burra e pobre. Que eu falava com ele. Porque eu fazia esse estilo pra ver se ele realmente era um homem interessado em mim. Deve dar medo, né? Então eu não quero... Imagina uma pessoa dessas, assim, pra um homem. Sim, eu entendo. A gente falou em mulherão, mas de novo eu vou reforçar, gente. Né? É a presença dela. Tipo, a Carla, além do biotipo, tu é fantástica, é linda mesmo. Conhecimento, tudo. O intelecto e tal. Ela chega... Sabe o que quer. Gente, hoje em dia, se o meu marido às vezes fica de cara comigo, porque, ai, tu quer um monte de coisa. Ai, tu sempre, entendeu? Casado. Eu disse, bom, tu casou comigo, a escolha foi tua. Eu falo, tá te arrependendo? Sabe? Porque eu sou assim. Tipo, a gente, né, eu e a Lília, a gente é muito parecida, assim, a gente faz o que a gente quer, né? Claro, a gente é... Não é porque tá chovendo, não é porque a tá gente tá desarrumada, não é porque a gente tá tá deprê. Não, a gente vai e faz. E essa questão do que eu falei, que eu me fingia de pobre, porque na minha época, quando eu era mais nova, todo mundo que se aproximava de mim, as pessoas diziam que era interesseiro. Então, tipo, eu arranjava um namorado. Ah, mas ele tá contigo pra eu ter o dinheiro. Ai, que droga. Ai, que ruim. E aí hoje eu fui fazer a unha numa moça e ela disse, Carla, eu me identifiquei demais contigo. Só que ao contrário, porque todo rapaz que se aproxima de mim, as pessoas acham que eu tô sustentando, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho condições. Né? Então, é uma situação em que as mulheres passam, né? Tipo, antigamente as pessoas diziam que as mulheres eram interesseiras, né? Maria Gasolina, que tava com o cara. É verdade. Aí agora que ela tem grana, então ela tá sustentando o cara, então, né? Tem esse julgamento, existe. Mas tudo bem, vai ser sempre assim, porque a gente é maravilhosa. Os maravilhosos estão sempre no alvo. A gente é alvo porque a gente é incrível. Aí tu se fez de pobre. Pobre. E daí conheceu ele. Aí eu conheci ele. Aí ele veio, me conheceu, ele não entendia, ele achava que eu era casada, que era alguma coisa. Porque assim, ficava tudo né? Eu já era macaca velha, né? Então eu queria tudo assim, tipo, ter certeza, né? Que era uma coisa séria, uma coisa que alguém queria. E a gente ficou namorando um tempo assim, e aí ele foi aos tempos descobrindo. E aí ele ficou apaixonado, né? E faz quanto tempo que vocês estão juntos? Faz 8 anos. E pra quem não sabe, gente, o Ricardo tá aqui nos bastidores, né? Ele tá acompanhando. Isso aí, eu cometi uma gafe semana retrasada, chegou um deputado, enfim, e tal, fui numa pauta. E aí tinha a esposa dele, sabe quando
fui conversar com a senhora, nem lembro o nome daquela senhora, mas uma querida, aquela senhorinha. Cheguei pra ela e eu achei que o discurso dele, nem sei que partido ele era, mas ele tava falando um discurso tão legal. E aí ela me disse, ai, meu marido, né? Tipo, eu tava toda orgulhosa, assim. Aí eu disse assim, aí eu cometi a gafe de falar assim, gafe não, né? Mas eu falei sem intenção ruim, mas eu disse assim, nossa, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Dela me corrigiu e ela disse assim, não, do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E aí, eu acho que isso é muito importante, né? Como do lado. Tu ter uma pessoa do teu lado pra estar de mãos dadas. diferença. Porque quando um cai, o outro levanta, né? Mas isso dá pra ver, assim. Então o que acontece? Ricardo, assim, Daí o Ricardo, ele me conheceu, assim, né? Ele achou que eu não era nada. Aí quando ele viu o que eu era... A gente adora esses Cara, ele me empoderou demais. Então, assim... Eu realmente estourei, assim, tipo, foi um sucesso depois que eu conheci o Ricardo. Foi ele que segurou, assim, me levantou, ele me jogou lá em cima e bateu a palma pra mim. Então, isso fez com que eu me sentisse mais segura pra brilhar, né? Então, o empoderamento meu como mulher tem total resultado do empoderamento que o Ricardo me deu, um homem. Né? Então, como é importante um homem dar força para a mulher. E só um homem muito fera, muito incrível, consegue levantar a mulher e fazer ela brilhar. Eu posso contar uma historinha bem rapidinha? É que hoje eu participei, o meu esposo, ele participa da célula da igreja. E aí hoje teve um encontro de casais. E aí... Eles sempre contam umas histórias, assim, que hoje foi muito marcante pra mim. Que aí falou, ai, mas olha só como a tua mulher engordou depois que casou, né? Nossa, antes, tipo uma historinha. Nossa, antes ela era tão bonita, magrinha, arrumada, nananã. Sabe? Essas coisas que a gente ouve. Aí veio essa pessoa, muito, muito sábia, né? E falou assim, pois é, sabe por quê? Porque antes, quem... valorizava ela, cuidava dela, eram os pais. Davam valor para ela. Ela se sentia valorizada, cuidada, amada. Agora, quem não... Aí o resultado era aquele. Sim. Entenderam? E agora, ela... há 20 anos, quem tá com ela é uma pessoa que não cuida dela, não valoriza. E esse é o resultado. Isso faz muito sentido. Gente, então, aí eu não tenho como reclamar, né? Então, olha ali, tu é o exemplo disso. Exatamente. Abre parênteses. Não é dinheiro, não é presente. O valor a gente dá nas atitudes. É verdade. E olha só, eu e o Ricardo, a gente nunca se deu um presente. Em todo esse tempo, nunca a gente trocou um presente. Eu nunca emprestei dinheiro pra ele, ele nunca emprestou dinheiro. A gente não sabe, ele não sabe quanto eu ganho, eu não sei quanto ele ganha. A gente não é casado, a gente só namora. E vive juntos há 8 anos. E a gente é super, assim, separados financeiramente, separados. A gente vive por amor. E cada um... Diferente, e cada um conquista o outro todos os dias. A gente acredita nisso, que não ter segurança no relacionamento... Eu digo não ter segurança, não ter aquela coisa certa, faz com que a gente todo dia lute pelo outro. Né? Então a gente tem, claro, a gente confia um no outro, tem essa segurança, mas não é aquela segurança de estar casado, de ter empresa junto, de ter filhos juntos, a gente não tem. Então assim, ele sabe que a qualquer momento a gente pode terminar, e eu sei que a qualquer momento ele pode se apaixonar por outra pessoa e me deixar, porque ele está livre. E isso é incrível, porque eu sei que eu tenho que conquistar ele sempre, eu sei que eu tenho que cuidar dele, e ele sabe que se eu me apaixonar, eu vou embora, eu vou trocar tudo, eu vou mudar a minha vida. E vocês conversaram sobre isso? Sempre. É bem claro. É muita maturidade. É combinado. A gente quer ser feliz, né? A gente quer ser feliz. A primeira coisa é ser feliz e ser tranquilo. Então, a gente vai viver com quem a gente ama. Eu e ele. E se for nós dois, nós vamos ficar juntos. Se não for, tchau. E isso faz com que todo dia ele se puxe, ele me elogie, ele venha comigo, ele me incentive e eu também a ele. Né? Então, é uma troca que a gente achou correta, assim, de fazer que isso alimenta. Porque a pessoa não basta só estar combinado. Assim, não basta só estar combinado, tem que ter uma motivação. Então, a motivação dele é me conquistar e a minha motivação é manter ele comigo. Então, a gente tem esses motivos para tratar o outro bem. Né? Então, a gente deu um jeitinho de arranjar motivos. Tu tem que ter motivação, né? Pra te seguir, fazer coisas assim, pra né? Te dar um valor, né? Porque, poxa vida... Poxa, hoje tu tem uma pessoa do teu lado que te apoia, que tá aí contigo. E falam muito de ter sonhos juntos, né? Porque depois de um longo casamento, união, assim, né? Diz que parece que os sonhos não, né? Quando vê, não fecha mais. Né? Então, diz que isso é muito importante, assim, sempre manter os sonhos e ficar
manter aquela alimentando o isso, fogo, né? O fogo aceso, a gente precisa, né, colocar nessa fogueira tu tem que pôr lenha, né? Isso é importante. E pra mulher é muito importante isso, porque a gente não fala muito, mas a mulher às vezes perde a admiração pelo homem, porque o homem não se puxa, a mulher tá sempre se puxando, melhorando, ela vai atrás, empoderada, e o cara, acostumado com uma outra época, e vendo a mulher fazendo tudo, ele meio que relaxa, e ele não percebe o quanto ele caiu, cara, e que a mulher não tá mais admirando ele, e aí a culpa do quê? Culpa do relacionamento não tá dando certo. Só que daí a mulher não joga na cara dele que ele é um bosta. Ela, deixa assim e no fim se separa ou vive infeliz, né? Mas na verdade é que nós estamos vivendo um momento em que a mulher tá voando e os caras têm que se puxar. Pra acompanhar. Tem que se puxar porque a mulher tá voando e eu ouço isso, eu prefiro ficar sozinha. As mulheres falam, eu prefiro ficar sozinha porque o meu namorado era deitado, não tinha estímulo, não tinha, sabe, não é um cara pra frente. E a mulher tão, Tem que acompanhar, né? Isso aí. E eu vou puxar um tópico, eu vou puxando alguns tópicos aqui, né? Eu sei que é uma pedra no sapato, mas um dia, certa vez, eu estava conversando com a Carla e eu acho que eu fiz essa mesma pergunta e vou refazer porque, assim, cara, foi tão legal o que ela falou aquela vez. Eu não sei se ela vai falar agora nisso mesmo, coisa. Mas, Carla, tu lida, o teu público... A maioria é feminino, é mulher, né? Mulher da Serra. E eu tenho certeza que dessa forma que tu conversa com elas como amiga, porque tu fala, é muito legal, porque tu coloca o celular na tua frente e tipo assim, conversar, né? É como se tu estivesse falando. Ao vivo, assim, com a tua amiga, é como se a gente estivesse se ligando, ô gurias, não sei o quê, né? É bem assim. Então eu tenho certeza que quando tu dá essa abertura, elas também se sentem à vontade de se abrir pra ti. Sim. E eu acredito que um dos grandes assuntos que em vogue quando a gente fala, né, de uma mulher que fala sobre autoestima, que fala sobre empoderamento, que fala sobre da importância do autocuidado, acabam surgindo questões voltadas sobre a insegurança, sobre a questão de ter problemas consigo mesma. Então, tu pode contar um pouquinho pra gente nessa tua construção, porque eu sei que a construção, ela tá nas redes porque, como a gente já falou, né, é o teu trabalho, mas antes disso, Carla, porque tu é o que tu é, graças ao que tu foi. As dores que tu passou, as coisas que tu enfrentou. Então, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, porque às vezes é tão forte. E só a gente sabe, né? Lá no fundo, só a gente sabe o que a gente passou. Mas eu acho que nessa troca com as tuas seguidoras, enfim, com as tuas admiradoras, deve rolar um pouquinho disso, né? Tu encontra mulheres muito machucadas, mulheres muito feridas. Justamente por eu abrir o jogo e falar coisas que geralmente as pessoas não falam, né? Eu não falo toda hora, eu não fico minando de coisas assim tão negativas, mas de vez em quando eu solto isso, porque a pessoa quer, às vezes muitas chamam, Carla, tu falou exatamente o que eu precisava ouvir hoje. Nossa, eu passei por isso. Meu Deus, aí bota um texto, minha mãe fazia isso também. Eu passei na minha família com isso, meu marido fez aquilo. Então, isso vem, sabe? E eu leio todas eu leio. Eu não consigo responder todo mundo, né? Mas, assim, eu até me sinto mal, porque olha o texto que a pessoa escreveu sobre a vida dela e eu não consigo responder. Então, às vezes eu respondo, às vezes não. Mas elas se identificam demais, assim. E eu, por ser uma pessoa que eu sempre fui na frente do meu tempo, que eu vejo hoje isso. Hoje eu sei disso. Antes eu achava que eu era errada. Então, assim, eu sempre fui a ovelha negra, a pessoa que era alvo, né? Eu sempre fui alvo. A pessoa que está na frente, ela é um alvo. Então, quem está atrás vai atirar, vai criticar, porque nem eu sabia que eu estava certa. Eu só fazia as coisas que eu percebia que era por aí que eu devia andar. Então, o que acontece? Uma pessoa que desde jovem, né, tem esse empoderamento que eu tinha, pessoal, eu era muito criticada pela família, pelas pessoas, pela sociedade. Tem irmãos? Tenho irmãos, né? Só que eu sou a mais velha, eu sou a única ovelha negra. Eu sou a ovelha negra, tá? As outras tudo certinho. Tem mulheres? Isso. Tem mulheres uma irmã e um irmão. E aí, por eu ser tão alvo, eu me sentia muito insegura. Porque a gente, quando tu é jovem, tu não tem certeza de nada. Tu só faz o que tu acha. Então, eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje. E por eu ser tão insegura por causa dos outros me criticando, eu tive várias passagens que eu tentei mudar a minha fisionomia. Eu fiquei loira, eu fiz coisas, eu mudava, eu achava que eu devia ser outra pessoa. E hoje em dia, vendo a minha filha, vendo ela, que ela é a minha cara, eu aprendi a gostar de mim. Eu olho ela e vejo quanto eu era bonita, porque eu me achava horrível. Então, assim, eu tenho uma grande, vasta história na parte da estética, mas foi porque eu queria ficar melhor. Eu achava, eu não me aprovava, sabe? Sim. É uma busca meio que tu não sabe o que fazer direito. Então, eu fazia estética, fazia isso, fazia aquilo, tudo pra ficar melhor. E agora, eu tô tentando voltar a ser quem eu era.
a minha fisionomia, o meu jeito e tal. legal. Porque eu vejo a minha filha, eu vejo quanto ela é bonita. E aí eu me vejo. Eu era linda. Só que eu era tão criticada, eu era ruiva na escola, não tinha nenhum ruivo, era só eu. Então eu era gordinha, ruiva, todo mundo ria, falava, né, parte de bullying. Aí depois... Tu sempre foi comunicativa? Não, eu por sofrer muito bullying na escola e críticas, eu fiquei muito tempo, assim, reprimida. Então, assim, era um vulcão para explodir. Sim. Que daí explodiu quando eu cheguei naquela crise, que daí eu disse, deu. E olha quanto tempo. Porque, na verdade, a pessoa precisa amadurecer para ela entender que ela tá certa, porque se tá todo mundo dizendo que tu tá errado, isso é uma coisa científica. Se tu sabe que uma coisa é sim, e tá todo mundo na sala dizendo que não, tu acaba dizendo não, tá? Então, então é não. É científico. Então, assim, ó, eu passei a minha vida inteira ouvindo que tava errado. E eu achando, cara, eu tô certa, meu Deus. Não pode, eu não posso ser louca. E aí, isso, sabe? Então, eu achando que eu era louca, que eu era a ovelha negra, que eu não tinha a responsabilidade, sabe? Porque eu fazia coisas diferentes dos outros. E aí, com 30 anos, eu mudei tudo mesmo, insegura, mudei, que daí foi a revolução. E agora, com a minha filha, com o Ricardo, eu comecei a ver que eu tava certa. Tu entende? Então, por que a gente tem que empoderar as mulheres? Porque tu não sabe quantos gênios, quantas pessoas incríveis estão ali fechadas, porque o povo não deixa a pessoa abrir uma câmera e falar. Né? Porque não é tarde. Olha só, depois de formada, advogada... Com 40, olha, eu conheci o Ricardo com 40 anos, tipo... Não, menos 31. Não, 40 anos. Com 40, não, 40... É 39. Então, quase com 40 anos, eu descobri uma pessoa que me apoiou. A única pessoa que me apoiou na vida foi o Ricardo. Então, imagina para uma mulher que tem todas as mulheres contra, que as mulheres eram contra naquela época. A família contra, a sociedade contra. Eu tive um homem que foi o responsável para... E daí o que aconteceu? Eu comecei a mostrar isso às outras mulheres. Foi uma mudança na sociedade. E as mulheres começaram com a sororidade, é isso? Sim. Que é mulheres apoiando mulheres. E eu vivi isso, que nem eu falei antes, sabe? Eu vivi. Então veio o Ricardo, veio as mulheres, e aí é isso mesmo. Né? E todos os dias... E a tua filha também. Te empodera. Sim, porque ela me olha. Tu te vê, né? Nela, eu vejo como ela é linda e como eu era linda, que eu não via, né? Quando tu é criança, que as pessoas falam coisas de tipo, você acha horrível. E aí eu vejo que ela também, ela se critica, porque ela quer ser a outra. E eu fico, cara, eu também era assim. Tu consegue ajudar. Daí eu falo, Laura, a mãe era igual, a mãe era ruiva, a mãe era sozinha na sala. Eu falo tudo, sabe? E aí ela chora quando ela ouve que eu conto, né? Que as pessoas faziam comigo. Eu falei, então tu nunca faz isso com os outros. Porque as pessoas faziam isso comigo. Então eu conto pra ela conta pras colegas, né? Porque daí isso que acontece. Esse pensamento é que vai mudar as mulheres. Isso aí. É isso que tu passa. Nós é que vamos mudar o futuro. Nós mães. Então as mães que mudam o futuro não são as crianças, não são elas. Sim. Nós mudamos, porque conforme a gente cria elas vão lidar com as outras mulheres. É verdade. Então, hoje em dia, é legal porque elas se valorizam, elas se elogiam bem diferente da minha época, né? Então, é lindo de ver, né? E é por isso que... Os meninos, que legal. filhos, 4 anos, e eu penso exatamente isso. E é a mãe que vai ensinar o filho a como ele deve tratar uma mulher, como ele deve ajudar. Aí o Ravi, ele queria me dar uma flor, porque ele viu o Cris, pai dele, me dando flor. Aí ele ficou tipo uns 15 dias, mamãe... Amanhã, quando a loja abrir, eu vou te dar uma flor rosa de brilho. E sabe quando tu... a rotina, tu... Sim, passa. Aí a minha mãe disse, leva ele comprar flor pra ti. Eu levei. Gente, vocês tinham que ver ele na floricultura. E eu só pensei assim, se ele for assim quando crescer, vai ser, amado, claro, sabe, que sim. Né? Então, olha, eu tô deixando, tipo, minha nora feliz. Mas é isso, sei lá, né? E a gente vê isso. Tô criando um homem, sabe? Um homem que vai respeitar, gente. E que vai valorizar e que vai tratar a mulher de igual, né? Porque a gente não quer alguém embaixo, a gente quer alguém igual. Porque a mulher também merece um cara e o legal foda. Da Laura crescer com isso é que ela não vai aceitar nada menos que isso. Exatamente. Né? E o que eu acho legal é a gente querer também um homem forte. A gente não dizer, a gente é melhor. Nós, as mulheres. Não, eu não quero um homem menor que eu quero o homem do mesmo tamanho, ali ou pra cima. E se for mais, também tudo bem. Tu entende? Não é julgar um contra o outro, não é guerra dos sexos, pelo contrário. Exatamente. Estão no mesmo time, porque
quando um puxa para um lado e outro para o outro, eu acho que estoura, né? O negócio é tu trabalhar junto. Mas é só as mulheres não detonarem as próprias mulheres que já ajudam Exatamente. Já ajudam Por isso muito. no nosso podcast. Exatamente. Essa sempre foi nossa ideia. É o propósito. Uma gente sabe se puxa a apoiar. outra. Ai, Isso. eu queria perguntar. Será? Tu Eu pensou? sempre pergunto. Eu tô suando aqui, Aguenta o né? coração. Quando tu tá, assim, num momento muito difícil, tu passa por isso, assim. Quase todos os dias. Quase. Ou O que com que vontade. faz? O que tu faz? Uma amiga minha perguntou como é que faz. Que é no caso nós, né? Minha amiga perguntou. Então, tu faz terapia? Não, eu, graças a Deus, assim, tipo, eu gostaria de ter feito terapia, mas não fiz, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo de muita reflexão, muita evolução. Eu amadureci com todos esses sofrimentos. Tu amadurece com tantas... Não, eu amadurece porque, na verdade, como tu sofre muitas pancadas, isso te amadurece. Então, eu acabei descobrindo as coisas muito mais cedo que os outros. Eu tive muitas pancadas na vida, né? Coisa assim, porque dá pra fazer um livro de terror até. Mas... Tu pensou em escrever um livro já? Já pediram pra mim escrever, mas eu vou esperar ficar um pouco mais velha. Tem mais história pra contar. Mas, voltando à tua pergunta, todos os dias eu tenho coisas bem difíceis pra... Dentro de ti, tu acha? Eu tenho dias que eu acordo assim e digo, que triste que eu tô. Mas por que eu tô triste se tá tudo certo na minha vida? Aí eu vou me vestir, vou pro closet e gente assim, ó, cara, isso é uma coisa da minha cabeça. É uma coisa da minha cabeça, que tá tudo dando certo. Por que eu não tô feliz hoje? Aí sabe o que eu faço? Tudo bem. Hoje eu não tô tão feliz, eu vou ver esse dia assim. Não vou ficar me cobrando pra tá saltitando. Sim. Vou ver assim, vou falar com as minhas seguidoras o que eu tô sentindo. Aproveito e já uso essa tristezinha pra elas, né? Eu tô assim, então hoje o que eu vou fazer? Eu vou desabafar com elas. É algo Aí normal, né? eu Todo falo. mundo. Aí eu pego e falo, gurias, isso e aquilo, tá? E aí passou um dia, no outro dia elas me viram lá sorrindo, no outro lugar. E a pessoa, cara, a vida é essa. Tem um dia ruim, um dia bom. Então assim, ó, eu vou lá, mostro lá embaixo, e no outro dia eu vou lá, me arrumo, poderosa, vou pra academia, treino. Então isso que faz a mulher dizer assim, ó, cara, com ela também desse problema e ela vai. Então, assim, o que que eu aprendi? Minha vida inteira eu fugi das coisas. Eu era uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que fugia de compromisso, eu faltava dentista, faltava... Sabe aquela pessoa que tudo ela tem que não sei o quê, frio, não faz, choveu, não dá. Eu fui muito assim na minha vida. E eu disse, agora as coisas, né, eu me tornei assim, eu vou fazer seja como for. Então, eu não cancelo nada. Eu tô me arrastando. Depois da academia, quando eu comecei a treinar e fazer academia, eu aprendi muito com a musculação. A academia, ela tem muita disciplina, paciência e compromisso. Então, assim, não é só na academia. Qualquer coisa que eu tenho que fazer. E assim, ó, não tenho condições. Eu vou lá e vou fazer isso aí hoje. Eu vou fazer mesmo ruim. Porque daí tu não abre brecha pra desistir das coisas. Disciplina, né? É disciplina. E se a gente fosse esperar pra quando a gente tá bem, a gente não faz as coisas, gente. O momento perfeito não existe. Então, assim, eu vou esperar pra fazer tal evento, tem que fazer um evento, mas não sei o quê. Eu vou esperar pra ter filho, quando a gente planeja demais, as coisas não saem. É verdade. Então, assim, ó, as coisas têm que ser feitas. Faça, organiza mentalmente, mas faça. Tá organizado, tá escrito na agenda, cumpre. Isso que eu faço. Tá na minha agenda, eu vou cumprir. Não sei como, mas eu faço. Nem que eu tenho que sair, que nem hoje. Eu desmarquei salão, desmarquei tudo que eu vim, tudo arrumada, né? Mas estava na minha agenda outras coisas que eu tinha que cumprir. Fui lá e fiz, me arrumei em 15 minutos e vim. Tu entendeu? Eu não peguei e desmarquei meu trabalho para vir aqui. Eu faço o que tá lá, tem que ser feito. Dá um jeito. Executora, tem que ser executora. E tem que fazer as coisas de forma intencional, né? Não adianta levar no... Mas isso foi a maturidade, claro. Isso tudo. Gente, a maturidade é tudo, cara. É muito... Então, quando tu leva muita pancada, tu acaba amadurecendo antes. Então, eu acho que foi tarde, mas perto do que eu conheço as pessoas, 30 anos que eu tive essa revolução, as pessoas ainda não tiveram. Com certeza. Sim. Que ainda estão se descobrindo, né? Então, tudo bem se descobrir tarde. E como é que foi, assim, a maternidade pra ti? Então, a maternidade não foi planejada. Né? Eu tipo, odiava crianças, né? Eu sempre dizia isso, eu não gosto de criança. Não que eu odeio, mas eu não sou aquela pessoa que fica pegando a criança no colo, que fica brincando, eu não brinco. Que, tipo, eu sempre quis ser mãe. Eu nunca quis ser mãe, eu não brincava com criança, tipo, todo mundo, ai, que fofo, eu nem falo, eu fico olhando, legal, sim, tipo... Sim, eu sou assim também. Então assim, e daí... Eu nunca planejei ter filho porque eu sabia que eu não ia ser qualquer mãe. Tipo, se eu fosse mãe, eu ia ter que me dedicar. Eu não queria, tipo, parar a minha vida pra criar uma criança. E daí eu engravidei, não foi nada planejado. E eu tive a Laura e a Laura mudou totalmente a minha vida. Ela, assim, foi um marco. A Laura foi um marco na minha vida porque graças a ela, assim, a minha vida deslanchou. Eu digo que se as pessoas não têm horário pra nada, quando tu tem filho, tu tem horário pra tudo. Porque tu põe lá, tu programa na cronograma e tu cumpre, porque daí tu já tem aquela 1 hora pra fazer. Tipo, antes eu tinha o dia inteiro pra treinar, antes da Laura. Tinha o dia inteiro, eu não conseguia, porque tinha isso.
Quando eu tive a Laura, eu tinha 1 hora, então eu só tinha aquela 1 hora. Então eu ia correndo, fazia tudo e voltava. Então tu se organiza mais. Então a Laura me deu organização, me deu disciplina, me centrou. Foi assim, incrível. Ela foi uma surpresa, né? E hoje em dia eu me considero uma grande mãe, assim, uma parceira dela. E não sei me ver sem ela, né? Mas Que lindo, né? E aí tem outra pergunta. Uma pedra no sapato, mas é que é importante a gente falar sobre isso. Da maternidade, a gente vai pro relacionamento do casal. Bom, vocês são 2 figuras públicas, os dois. Vocês são vistos, o pessoal enxerga vocês não somente nas redes sociais, vocês são extremamente presentes na comunidade, extremamente engajados com a Serra Gaúcha. Isso é bem importante falar, porque vocês sentem orgulho, vocês têm orgulho. Vocês falam com amor, com paixão. Tanto é que vocês divulgam por quê? Porque vocês acreditam, porque vocês sentem pertencentes a esse lugar. Mas 2 figuras bonitas, um casal muito bonito. Obrigada. E aí vem aquela questão, né, Carla? Você falou, né, que um ajuda o outro e tudo mais. Mas daí vem aquela palavrinha, minha gente linda, ciúmes. Ai, que existe? Bom, isso aí é uma coisa assim, eu sou muito verdadeira, então eu vou contar a verdade pra vocês, tá? Tá bom. Quando eu conheci o Ricardo, eu não queria ficar com ele. Porque imagina, ele é professor de faculdade, imagina. Bonitão, com as alunas mais novas. Porto Alegre. Gente, ele é de Porto Alegre. Tipo, imagina Que várias faculdade? boates. Qual é a faculdade lá? Enfim. Mas tipo de que... Direito. Direito Ele é professor da faculdade, professor de cursinho, não pré-vestibular, cursinho pra concurso, né? Curso pra concurso. Tá. A vida em Porto Alegre, né? Mulheres maravilhosas, corpo maravilhoso, treinando em academias mais tops. E aí, tipo, cara, foi um inferno pra mim no início, porque eu comecei a ficar insegura. Porque ele era bonito e ele tava lá e as mulheres chamavam ele no Instagram e eu percebia que ele tinha muitas mulheres, muitas pessoas chamando, né? Mulheres lindas, né? E aí nós vivemos um período de inferno, assim, que foi um período que eu infernizava a vida dele, mas porque ele dava brecha. Tipo, não cortava as pessoas, respondia, mandava coração, aquelas coisas. Aí o que tu faz com isso? O que tu cria? Tu cria uma mulher insegura. A culpa não era minha, era dele, né? Porque ele, em vez de... Aí mas presta atenção, a culpa era dele, porque ele tinha que cortar aquelas pessoas. Claro, era um absurdo. Cortar, afinal, ele tava vindo em mim. Aí isso se tornou, assim, diário, assim, eu sofria demais, eu chorava. E eu comecei a passar dos limites, sabe? Entrar na senha, ver se ele tava falando. Cara, eu falei, isso aqui, cara, eu não vou viver desse jeito. Eu falei, eu não vou viver isso. E ligava do nada, né? Eu não vou viver isso. 8 horas, tinha que abrir a câmera. Cara, eu não vou viver isso. Sim, eu não vou infernizar uma pessoa, eu prefiro ficar sozinha. Essas questões pequenas começaram a minar a tua cabeça. Eu comecei a ter uma reflexão, eu sempre tenho reflexão. Cara, eu não quero isso pra mim. Sim. Eu não quero um homem me incomodando. Eu não quero uma pessoa me incomodar. Aí o que eu fiz? Cara, sabe uma coisa? Eu vou ficar muito foda. Esse cara, ele não vai ter tempo de falar com ninguém. Foi aí que eu virei uma chave e que eu disse, agora eu vou treinar pra valer, cara, eu vou acabar com essas mulheradas, eu vou ficar melhor que todas elas. E ele começar a vir atrás. Muito determinada. Cara, e assim, ó, eu disse, tudo bem. E, cara, Sério? pensa numa pessoa focada aqui só até hoje, né? E eu fui subindo, cara, e começou aquela coisa a funcionar. Tipo, ele começou a não falar mais com ninguém, a não dar mais moral, ele começou a se desligar, porque tudo era eu, ele começou a me admirar. Ele começou a ver em mim uma mulher incrível, se construindo, se superando. Então, ele começou a admirar a minha luta, porque ele não sabia que era luta por isso, mas eu estava lutando por coisas, eu estava lutando para ficar mais bonita, mais forte, mais maravilhosa, que eu via com quem ele falava e eu queria ser melhor. Sim. E aí, ele começou a me admirar, me achar incrível, e sem eu pedir, ele começou a ser meu fã. Então, né, eu curei nosso relacionamento me empoderando. Então, assim, quando a pessoa tem ciúmes, na verdade, é mais problema com ela do que com o outro. Existe, sim, o outro tem um pouco de culpa, mas é porque a gente não está achando que a gente é suficiente. Eu precisei me olhar no espelho e dizer, cara, eu tô muito maravilhosa. E aí, sim, eu disse, vê se tu quer, se não quer, tchau. E daí, com o empoderamento, a outra pessoa, ela fica
né? Tu gira o jogo, ela fica ela atrás de ti. E foi isso que aconteceu. Eu me empoderei, eu mudei, eu virei o jogo. Tipo, eu sou a poderosa aqui. Eu sou o cara ciumento. Ele é super ciumento. Eu acredito. Ele é um demônio de ciumento, assim, tipo, eu tenho até medo. Eu tenho até medo de tantos ciúmes que ele tem, assim, ele perde as estribeiras, ele perde a compostura, e eu digo, o Ricardo é um cara inteligente, um cara formado, ele perde ele perde de ciúmes, né? Mesmo eu não dando motivo nenhum, porque ele me admira tanto, ele acha que todo mundo vai ficar afim de mim, que todo mundo vai se apaixonar, porque ele gosta. Tu entende como eu fiz? Tu viu o que eu fiz? Ela é apaixonante. O que a gente faz? Mas como é que ele achou isso? Não foi no início, quando eu tava atrás dele no celular dele. Ele não achava eu apaixonante, ele achava um pé no saco. Cara, é bem isso, né? Ele me achava assim, essa mulher... Só a mulher. É isso, quanto mais chata tu é. Então ele achava assim, ela vinha, ela olhava, ela vinha ela reclamar. Aí pedia satisfação. Ele me admirava, assim? Não. O que ele percebeu? Quando eu tava me achando gostosa, maravilhosa. Gente, eu vou ter que fazer isso. Anota isso, a chave amanhã. Agora, hoje, esse final de semana eu dei um pitico, Cris. Meu marido falou, TPM. E ele me olhou assim, tu tá sendo muito chata, não tem como te aguentar. Olha, então, olha só, tu quer que uma pessoa fique atrás de ti, é só tu pensar em ti, investe em ti, te cuida, que a pessoa começa a regalar os olhos. Quando tu quer chamar atenção, não fica atrás da pessoa. Cresça. Não, e aí cresça. E Carla, é aquilo, né? Porque às vezes tu fica tão obcecado. De novo, eu acho que assim, né? Não sei a opinião de vocês, né, gurias? Tô falando eu. Cara, se eu tenho um compromisso com alguém, eu não tenho que ficar lá. É diferente quando há intenção e quando não há intenção. Sim. Tu curte uma coisa de uma amiga, mas a pessoa lá tá com uma foto sensual, ou tu sabe que a pessoa deu uma brecha pra ti. Porque, vamos falar sério, homem não é burro, né? Ninguém é burro. Tu sabe quando a pessoa tá dá uma brecha. Aí tu viu que a pessoa deu uma brecha, que tem um que, sabe o que eu acho pior? Flertar. O flerte, eu acho que é uma traição, porque é aquela coisa que tu sabe. E que a pessoa é sem vergonha, porque ela usa, tipo, que, pode, não pode, e isso, usa. tipo assim, tu não vai nos finalmente, mas tu fica dando corda. Então, o que tu quer, na real, né? Então, eu acho que, tu tem que pesar muito bem a intenção, como diria a psicóloga falou, né, da inteligência emocional, que realmente, nesse caso, é o teu caráter. Então, tu sabe o que tu tá fazendo. Só que aí tu começa a minar o teu coração e a tua cabeça com essas coisas, que é o que a Carla falou, que tu sofre de verdade. Nossa, eu sofria muito. Tu sofre. Eu me sentia nada. Eu dizia, por que tu faz isso comigo? Tu não tá vendo que eu tô sofrendo? Tu não tá vendo o que tu tá fazendo comigo? Eu falava pra ele. Só que, cara, tu não adianta tu falar assim, o homem não entende essas coisas. Eu tive que mudar a minha postura, mudar o que eu sentia por mim. E como é que tu muda o que tu sente por ti? Fazendo coisas, realizando coisas. Exatamente. Realizando coisas que te dão orgulho. Cada uma na sua área. Sim. Realizando coisas que te dão orgulho. E aí, quando o homem sente que tu tá poderosa e que ele corre risco, ele vai começar a ficar atrás de ti com medo. E tu vai parar de perder tempo. Eu tenho várias ideias. Não, tu vai parar Vamos transcrever isso. Total. Fala de novo. Tu vai perder o tempo da tua vida de ficar analisando a vida dos outros, stalkeando o que foi, o que fez, pra cuidar os outros pra ti. Essas coisas de investigar o Instagram, fica lá, o que ele curtiu, o que ele não seguiu, ficar, entrando e vendo, isso aí é tortura. Tortura. Cara, eu aconselho, quem tá vivendo isso, sai dessa relação. Não viva isso, tem tanta coisa bonita pra viver, tantas pessoas incríveis que vão te empoderar, tantas pessoas maravilhosas, ou até tu mesmo sozinha, mas não viva um relacionamento tóxico. Mulheres não merecem isso. Não, eu tô dizendo tóxico dela mesma ser a tóxica, porque ela sofre. Claro. Tipo, ela perseguindo, ela indo atrás, ela vendo conversa, entrando com entram com aquele como é que espião, aí tem a conversa que a pessoa falou. Nossa, isso é doença, cara. Vai viver outra vida, larga essa pessoa. É isso que eu digo, a gente tem que ser feliz. E os dias que a gente falou, os dias que a gente tem hoje, ninguém vai nos dar de volta. Né? Então, hoje, de tarde, não vai voltar. Tudo que vai ser de tarde, não tem ninguém vai me devolver. Então, por que tu tá entregando para pessoas que não merecem? Exato. Né? Valorize, fica sozinha. É tão bom ficar sozinha, é tão bom se sentir paz. Então, assim, muitas pessoas ainda vivem em relacionamentos tóxicos, mulheres com homens tóxicos, ou elas sendo tóxicas e sendo infelizes, né? E tem tanta gente legal por aí que, hoje em dia, com a internet, tu tem acesso a pessoas incríveis que estão em outros lugares. Não precisa só ficar sozinha mesmo. Até ficar sozinha. Saber ser feliz sozinha. Eu acho que é importante. É importante, porque quando tu tá sozinha, tu consegue organizar a tua mente, porque às vezes tu tá numa crise e que pessoas ficam te minando, tu não consegue ver realmente o que está acontecendo. Então, ter momentos sozinha, de paz e sem ninguém faz parte. E é bom. E é gostoso, é bom. Porque tu precisa estar feliz para fazer o outro bem também. Exatamente. Tu precisa estar bem. Porque... Quanto mais feliz
a pessoa for, mais feliz ela consegue fazer os outros. Uma pessoa que não tá contente com ela, não tá feliz, provavelmente ela vai encher o saco. Ela vai encher o saco por isso, por aquilo, sabe? Ela vai ser, claro, ela acha isso ruim, mas se ela não tá feliz com ela fica só às vezes o problema amarga. tá nela. Amarga e tal. E aí tem outra palavra, gurias. Vou até eu quero assim, pedir da maternidade. Eu sou mamãe. Não, mas eu quero... Aconteceu uma questão essa semana com uma influenciadora da região que ela postou um vídeo com uma calça de couro. Eu vi. E eu acho bem importante a gente falar sobre isso, já que estamos falando sobre redes, sobre corpo e sobre o tema, né? Para além das redes sociais, sobre os haters, né? Porque a gente falava até então das mulheres que apoiam outras mulheres. Mas, infelizmente, quem mais critica a mulher são outras mulheres. Infelizmente ainda. E muitas vezes por trás de fakes, né? E só que causam dor, causam trauma. E aí tu falou, né, dessa questão toda da tua infância, que tu passou realmente se sentindo excluída de certas questões, se sentindo para baixo. Só que a partir do momento que tu começou a se expor também vieram esses mesmos sentimentos, bateram, toque, passa a entrar. E aí, como é que lida com os haters? E daí, sim, como eu já vinha enfrentando toda a minha juventude, então, pra mim, entrar na internet e falar, tudo bem, tipo, venham falar, cara, eu sofri tanta coisa na minha vida que uma pessoa falando não me abala, sabe, não me abala. E aí, essas pessoas vinham falar coisas, mulheres, principalmente, nunca um homem veio falar, é mulher. Hater, geralmente é mulher, muito difícil hater homem contra mulher. Geralmente são mulheres. Mas elas vinham e falavam e tal, e quando ela vinha me detonar, eu falava, olha, é assim assado, tu tá me criticando, então assim, ó, fica aí, nunca bloqueei ninguém, nunca excluí ninguém, deixava elas ali, eu falava, fica assistindo, tu vai me conhecer, tu vai ver, sabe, sempre tive uma conversa assim. Quando acontecia isso, eu pegava, fazia print e postava, a pessoa me detonando e eu falando numa boa com ela. As pessoas, cara, tu é muito incrível. Eu teria dado um tiro essa mulher, eu teria bloqueado. Aí eu falava, não, isso não se bloqueia. Essas pessoas, elas são as tuas maiores fãs. Geralmente, quem é o hater é a pessoa que vai assistir todos os stories. Ela vai assistir até o final pra ver se não tem nenhum erro. As outras que gostam, a gente até passam. Mas aquela que não gosta de ti, que ela te critica, ela assiste até o final. E ela volta, e ela vem, ela amplia, ela vê se tem um defeito. Cara, como é que eu vou bloquear uma pessoa que me dá essa visualização? Uau, olha que visão! Não, essas pessoas ficaram aí, eu só dizia assim, ó, a única coisa que eu te peço, não sai daqui, fica assistindo, tá? Que amanhã tem mais novidades, mais coisas. E eu fazia sempre isso. E aí, essas pessoas começaram a me seguir. E continuaram, e ficaram, e eu não tenho mais nenhum hater. E eu tenho saudades. Porque os haters, eu usava eles. Eu usava eles porque eu expunha, né? Tirava, não botava o nome, né? Mas eu colocava e mostrava uma resposta educada e de pessoa equilibrada. Contra uma pessoa criticando. Isso aí. Né? Então isso foi exemplo e as pessoas gostavam de ver isso, sabe? E eu também, porque, olha, eu vou dizer pra vocês que eu gosto de ser criticada. Apesar, quer dizer, eu gosto e não gosto. Não gosto porque dói. E gosto porque é combustível. Cara, eu sou movida a puxada de tapete, a empurrão. Eu adoro, que eu subo, eu vou. Daí, então, e às vezes quando falta isso, tipo, a gente tá tranquilo, tu fica na mesmice porque tu tá tranquila. Às vezes que tu precisa desse empurrão. É verdade. A gente conversou isso um dia que tava sendo acho da inteligência emocional. Que, como a gente aprende, adoro também. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa acha que vai te pôr pra baixo, que tu vai parar. Não. Mas não, meu filho. Cara, eu dizia assim, as pessoas diziam, porque tu usa filtro, isso aqui. Eu dizia, cara, eu vou ficar... Eu quero ficar muito bem pra me ver pessoalmente. Cara, eu me puxava tudo, eu uso de combustível. Tanto que eu fiz uma palestra, que a gente fez lá em Bento, que era sobre como fazer com que a vida não dê mais nada errado na tua vida. Tudo que dá errado, tu usa de combustível. Tudo que é errado é combustível, ou seja, nada é errado. Isso é positividade. E assim, tudo que dá errado, quando deu errado a coisa, eu sofro, tipo, 1 hora. E, pum, a partir dessa 1 hora, essa coisa vai fazer eu estourar. É assim, ó, isso aí vai fazer estourar. Eu vou usar isso aí pra, e eu faço isso em tudo. Daí, tudo que acontece de ruim é 1 hora que eu me dou de luto por aquilo que aconteceu. Sim. E depois eu subo. E aí o que acontece? Quando não tem isso, então, quando tu chega num patamar em que tu tá lá em cima. Remoendo? Não, eu usei a pessoa que se ferrou. A pessoa que se ferrou. A pessoa. O que acontece? Tu nunca deve derrubar um leão.
Porque ele vai voltar mais forte, cara. Então, quem vem me derrubar, eu vou voltar mais forte. Então, quando tu vem me derrubar, tu tá fazendo um favor pra mim. Final do ano, eu falo, gente, eu quero agradecer a todos os meus inimigos, as pessoas que me cutucaram, as pessoas que duvidaram, as pessoas que criticaram, que me julgaram. Obrigada, graças a vocês, eu cresci tanto esse ano. Porque não é no elogio que a gente cresce, é na cutucada, é na provocação. É assim, então, quando a pessoa vem, cara, eu digo, top. E aí vai. Só que quando não tem, tipo, tu chega no patamar que todo mundo te elogia, que nem agora todo mundo me elogia, me chama pra podcast, né? Me chama pra dar palestra. Cara, tu é tipo meio que unanimidade, todo mundo gosta de ti. E aí, o que tu faz pra crescer? Aí que é o problema. Tu tem que crescer sem... ficar acomodado. Tu fica, como é que tu vai crescer sem provocação? Então, tu tem que, às vezes, que nem a gente faz, cria inimigos. Então, o Ricardo tem isso, eu tenho isso, a gente cria competições. Daí vocês cria inimigos. Assuntos polêmicos. Não, eu dentro de mim, eu crio, não, eu vou conseguir ser mais que essa pessoa, porque essa pessoa, sabe, tu cria inimigos para te ter motivação de suportar as coisas. Uma competição imaginária. Tua. Imaginária. E aí isso faz o quê? Tu levantar de manhã e ser melhor. Por exemplo, assim, eu vou hoje acordar e vai atender as minhas lojas, tá? Eu vou dizer assim, eu não acho que ninguém faça um trabalho que nem o meu. Bom que nem o meu. Qual é a minha motivação de fazer melhor do que eu fiz ontem? De eu me superar. Sim. Não tem, porque eu acho que eu faço super acima da média. Então as pessoas estão tudo lá embaixo fazendo, eu acho super acima da média. Aí qual a motivação de eu melhorar o que eu fiz ontem? Exato. E eu preciso melhorar o que eu fiz ontem. Eu tenho essa noção, porque senão alguém passa na minha frente. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que criar coisas imaginárias. Então eu tenho vários inimigos imaginários que fazem o que? Eu tá sempre com alguém atrás de mim, ó. Cara, alguém vai me passar. E isso faz com que eu tô sempre subindo degraus. Tá, mas e tu não é uma pessoa ansiosa? Não, aprendi também com a academia, com paciência, escorpião. Eu ia perguntar isso também. Ai, mas Eu e ele somos escorpião. Os dois. Os dois. Porque tu é uma pessoa que tu é elétrica, tu não para. Tipo, mas não é E não é ansiosa. ansiosa. Porque isso é exercício. Eu sempre falo, Ricardo, eu ensino, as pessoas que vivem comigo, eu tento ensinar as coisas que eu sei. A ansiedade, a tranquilidade, é um exercício. Tu tem que se desansiar, sabe? Tu tem que, tipo, se tu tem ansiedade com alguma coisa, vai desconstruindo isso aí, isso não vai ser importante, desempodera aquilo que se eu ficasse todos os dias da semana pensando que ia ter podcast hoje, eu estaria aqui. Quando eu pensei que eu tinha podcast? Quando eu fui organizar meu dia de hoje. Então eu organizei e já esqueci. Tipo, tu tem que não valorizar demais as coisas importantes. Não aprender a não pegar e transformar uma coisa em tão grande que tu vai ficar pequeno. É isso aí. Tu tem que achar, eu vou lá num podcast, eu vou lá na loja. Tu tem que ser maior que aquilo, daí tu vai tranquila. Agora, se tu vai lá naquele podcast e tu aqui, ó, elas vão me perguntar, eu vou, né? Às eu vezes, vou chegar tremendo aqui. Tremendo. Então, assim, a ansiedade, exercícios de desconstruir aquilo, de ficar tranquila, assim, ó. Bom, lá em casa, recebidos. Eu tenho recebidos de meses lá fechado. Pacote de presente. Você vai fechado. Meu Deus. Aí, Ricardo, a pessoa chega lá, isso é recebido, e tu não abre na hora. Não, eu deixo aí. Exercício. Deixa aí. Aí eu deixo, aí eu vejo. Aí eu vou abrir hoje. Aí abro um monte de presente. Abro um. Isso eu uso de exercício. E aí eu abro, que antigamente abre, o que é isso? O que é que eu abro tudo? Não é que nem eu com o cara do correio. Que ele chega correndo. Eu recebo correio, depois o cara vai passar até os 7 dias, porque eu não abro. Tipo assim, então tudo é exercício de ficar tranquila, calma. E isso tem que fazer porque, como minha vida é muita adrenalina, eu não posso estar ansiosa. Porque senão eu não consigo fazer nada. Então, o cortisol vai lá. Então eu tenho que ter tranquilidade, então é tudo normal. Uma dessas toma decisões erradas. Exatamente. Então tudo tem que tem que baixar as coisas, baixar o poder das coisas. A gente que dá valor às coisas. Isso que eu gostei que a Carla falou, que eu disse, né, que é uma coisa que eu não tenho, porque a gente sofre muito. Aconteceu qualquer coisa, às vezes tão pequenininha, né? A gente sofre que parece que, meu Deus, e isso de tu pôr um limite nesse luto, ou nessa dor, que às vezes... uma hora e deu. E aí, não, tu põe assim, ó, tudo bem. Foi uma droga, então eu vou ficar uma hora aqui só dizendo que droga. Mas a partir de uma hora eu vou dar um jeito dessa coisa ficar boa. Exatamente. Eu vou fazer nem que seja escrever uma coisa, nem que seja falar no Instagram, nem que seja passar essa alguma coisa positiva, essa coisa eu vou tirar. Tudo tem algo positivo. Então, nem que seja pequeno, faça isso e já mudou aquele momento, sabe? E tu sente que tá assim desde quando? Quando começou a dar as crises, né? Porque antes eu sofria demais. Eu sempre sofria demais com tudo. Ansiosa, depressão. É muita oscilação porque tu tá se aceitando uma pessoa que tá na frente do tempo, pensando coisas que ninguém pensa. Então tu se sente totalmente seguro. Então eu sofri todas as coisas. E foi porque não tinha ninguém que me tratasse, que me compreendesse. As pessoas não me compreendiam. Eu tive que me entender. Então, essa reflexão, esses pensamentos, pensar no que eu fiz, fizeram eu evoluir, amadurecer e entender.
Quando tu se conhece, autoconhecimento, acabou a brincadeira. O autoconhecimento, tu descobriu a chave. É a chave, porque tudo tá aqui, né? Então, a chave da vida é o autoconhecimento. Quando tu se conhece, tu comanda a tua vida. Tu comanda, tu organiza, aí tu vive, né? Agora, até conseguir isso, né? Tu fica meio que louca, porque tu não não sabe. sobrevive, tu vive. É verdade. Que a gente tava falando nos bastidores, a gente falou exatamente acho que isso vem muito das autorreflexões que tu falou que tu fazia contigo Porque mesmo. como que não tinha com quem falar, né? Como é que eu vou falar com as pessoas que todo mundo acha que eu tô errada? Tava Tu não vai falar tu achando que eu tô falando com vocês porque vocês acham que eu tô certa. Se eu estivesse aqui, todo mundo dizendo, não, eu ia se parar. não tivesse credibilidade pra Então, falar. assim, eu não falava com ninguém, então eu falava comigo mesma, então eu ia me compreendendo por que as pessoas falam, por que eu sou assim, por que as pessoas acham errado, o que eu faço certo. Isso é exercício de autoconhecimento. Gente, é questão da identidade, né? Quando tu sabe quem tu é, ninguém vai ditar e dizer, Nada te abala, porque é o que tu você se sabe falou. quem tu é. A tua identidade, acho que as crises de identidade que acontecem... São importantes. São importantes. As crises são os melhores momentos. Gente, se tu tá vivendo uma crise, é o melhor momento, que é o momento que tu pode mudar tudo. Né? Então, a crise, quando tu tá infeliz, tá? Tu tá infeliz, tá vivendo uma coisa que é uma droga, um inferno. Cara, que oportunidade de mudar tudo. Porque só quando tu tá na pior, tu muda as coisas. Se tá bom, tu não muda, tu mantém. Fica aí. Então, quando tu tá na pior, deu um problema, assim, ó, ferrou. Cara, renascimento. É a chance de eu renascer de outra forma. Criar outras coisas, fazer outras coisas, se relacionar com outras pessoas, mudar tudo, né? Então, quando uma pessoa diz, eu terminei meu relacionamento, eu me separei. Que incrível, tu separou, que bom, tu vai poder conhecer outra pessoa, uma pessoa nova. Viver outra coisa, seja o que tu acha, não faz as mesmas coisas, né? Eu fui mandado embora. Que bom, então procura uma outra coisa. Olha que legal, tu foi mandado embora, né? Tu poderia estar ainda trabalhando naquele lugar, agora tu pode ser o que tu quiser. Tu pode mudar e ser outra coisa. Sabe? Então, é isso que eu vejo das coisas, quando a gente começa a ver tudo que acontece como uma oportunidade, como uma forma de tu ter um outro caminho, é bom. E aí tu começa a ver a vida, sim, difícil, com problemas, mas com outros olhos. E tudo é chance de mudar, de fazer outra vida, de fazer outra história. Né? Vocês entenderam por quê? Para além das redes sociais. Cara, eu tô sem parar, né? Não, porque tem conteúdo e conteúdo reflexivo e coisas que são pra nos inspirar. E aí, Jô, aquela perguntinha da maternidade. Porque como tu lida, assim, com a tua filha, né? Às vezes tu se expondo e tu não tem medo, assim? Não, eu não tenho medo e eu acho incrível isso. Porque como eu tive, na minha escola, quando eu estudava, eu tive problemas de bullying e tal, eu tinha muito medo de ir na frente, de falar. No momento que era a apresentação de grupo, pra mim era... A apresentação do grupo era o pior dia da minha vida. Quando eu tinha que ir lá na frente, ler, se fosse ler assim, pra mim era a pior coisa da minha vida. Nossa. Era uma tortura muito grande, porque eu sabia que eu estava sendo olhada, apontada, que as pessoas estavam me cuidando e que eu não era aprovada por aquelas pessoas. Então, pra mim, era uma tortura. E aí eu acho incrível que a Laura fale, se mostre, não tenha vergonha, seja empoderada desde nova. E se os outros têm más intenções, os outros são os outros. Ela não pode se privar das coisas porque os outros acham que está errado. Né? Ela tem que ter a autoridade. É o espelho para ela, né? Eu quero muito isso, que ela seja quem ela é desde jovem. Ela não tem que esperar para se descobrir. Então, ela é livre. Eu gosto que ela não seja tímida. Porque eu conheço, como eu vi no meu caso, uma pessoa tímida que era incrível por dentro e que ninguém conheceu. Na minha adolescência, ninguém me conheceu. Nem meus pais, porque eu não era ninguém. Tipo, eu era uma pessoa escondida. Não era eu. Então, eu não quero isso. Eu quero que ela seja livre, que ela seja a mulher que ela quiser. Que se ela quer ir embora, ela vá. Sabe, que ela viva a vida dela, né? Coisas que eu não pude fazer. Então, por isso que eu dou esse incentivo pra ela aparecer, pra ela falar, né? Pra ela poder ter qualquer caminho que ela quiser. Nada sem impeditivo. Né? Então, eu acho incrível isso. Ela falar, ela ser jovem e falar. E não ter vergonha na sala de aula. Né? E ela ter esse dom, que ela já vem falando. Sim, né? Então, e ela é bem sentimento. Eu tive a oportunidade muito. de entrevistar, olha aqui. E ela é bem sentimento. Ela é muito sentimento. Sabe que uma coisa que chama atenção, a gente teve uma oportunidade que a família teve aqui e a gente tinha como se fosse uma lousinha para escrever com uma canetinha e apagar, né? Que a gente dava para as crianças, assim, sabe? Com ímã e tal. E aí nós estávamos aqui, e tem a Nath que trabalha conosco na parte administrativa, e a gente tava falando, será que, né, a gente dá pra ela, porque ela é uma criança que ela tem muita coisa, né, a gente sabe, ela tem condições e tal, mas será que ela não vai levar mal se a gente der...
E aí, quando a gente deu pra ela, a gente ficou tão emocionada, porque ela ficou tão feliz Ela com amou. aquilo. Ela E amou. era uma coisa super simples, mas Ela a gente amou. achou Era tão um fofo. Era o brinquedo, né? Que ela... Isso, de escrever. Ah. E a gente achou tão engraçadinho, porque ela deu valor por aquilo. assim. A gente, Ela é assim. bem sentimento, tipo, ou ela seja, é muito sentimental. tipo, Meu ela tem Deus. condições, tem condições, vocês dão condições, acesso, tudo, mas ela é uma criança humilde, uma criança querida. E isso, às vezes eu me cobro, assim, na hora de ser tão sentimental, porque eu só tenho uma resposta aqui por minha causa, que ela é assim, né? Porque eu sou muito sentimento, né? Eu sou, assim, sentimento total. Eu começo a falar, começo a chorar. E eu sou uma mulher muito forte, mas os sentimentos, eu sou uma pessoa transparente, sabe? Eu não consigo esconder, né? E aí eu não via que ela via isso. Eu não tinha noção que ela que passou isso pra ela. Então ela se emociona. Se eu conto uma história, ela chora da minha vida, né? Ela presta atenção, ela é madura. Então o que aconteceu? A Laura amadureceu, digamos assim, emocionalmente, não como criança, mas emocionalmente, porque ela vive com uma pessoa que teve pesos na vida. Então tudo passa. A gente, como a gente se conhece, eu me conheço, eu não percebo que eu sou assim. Eu acho que é normal. Mas a pessoa que vive comigo, ela acaba refletindo essas coisas que eu sou. E aí a criança, uma mãe assim, ela passa para a criança mais sentimentos, né? Sem querer, eu não ensinando ela vivendo comigo. Claro. Né? E eu não tinha essa noção que ela ia ser assim, tão reflexo. Então a Laura, meu Deus do céu, é puro sentimento, a Laura. E ela disse, mãe, o que eu faço para não ser assim? Aí eu falei, mas agora não é um defeito, é uma característica. A mãe te criou assim, mas é uma característica que ela queria mudar, ela queria ser mais, assim, tipo... Porque às vezes ela sofre com isso, que as crianças não têm sentimentos com ela, e ela tem. Então ela chora, ela sofre, né? Aí eu disse, Laura, isso aí, a mãe também era assim, então são coisas que tu não dá para mudar. São coisas que tu vai viver com isso aí. Né? Isso aí. E é o diálogo que tem, né? Porque acho que essa... É muito importante. Daqui a pouco não teve tanto... Sim. Te ouvir, eu ouço tudo. A Laura entra no carro, ela já... Tipo, ela fala, é normal pra ela isso. Contar tudo o que aconteceu. Namorada... São tudo, amigas. Tudo, assim, ela me conta tudo, assim, ó. Tipo, E eu acho que quando tem esse diálogo é mais fácil de tu conseguir mostrar o caminho, acessar. Só que esse diálogo só é possível se realmente for verdadeiro. Tipo, não tem como tu não ser assim e tentar conversar com a criança, ela não vai te falar as coisas. Ela tem que se sentir em paz. Tem momentos, assim, de Sempre. vocês, Eu tenho muitos. Graças à minha profissão, né, que eu descobri e fiz aí, eu tenho uma vida incrível. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu levo minha filha na escola, busco, almoço com ela, levo ela nas coisas, atividades. Então é maravilhoso, sabe? É incrível. Eu posso viver com ela toda hora. Então eu trabalho de casa, e às vezes ela fala, mãe, mas tu só fica no celular, né? Eu falei, mas a mãe estaria num escritório. Eu estaria no escritório fechada e tu em casa com outra pessoa. Eu estou em casa trabalhando. Então, tu tem que deixar a mãe trabalhar, porque eu não estou aqui de folga, eu estou trabalhando. Sim. Então, ela já entendeu isso. Estou trabalhando, porque ela fica, mas mãe, tu não me dá bola, tu fica com a tarde inteira que não me dá bola. Mas a mãe está trabalhando, a mãe não está. Eu tenho a oportunidade, eu disse, de ficar presente de corpo contigo. Mas eu não posso, porque eu tenho compromissos que eu estou fazendo aqui. Claro. Né? Eu tenho compromissos que eu estou fazendo aqui, eu não posso largar e ficar brincando. Ela já tem essa... Então, ela já tem, que meu trabalho é remoto, né? Então, eu faço uma parte fora, uma parte em casa, porque daí eu aproveito e fico com ela. Né? Eu poderia ter um estúdio, alguma coisa, mas eu prefiro ficar em casa, porque eu cuido dela. Né? Então, eu cuido, levo, busco. Então, eu faço a parte fora, assim, um horário, depois volto e começo a produzir em casa o restante. E aí, ela às vezes quer atenção, essas coisas, mas ela já entendeu agora, né? E eu que tenho uma pergunta. Faça. Uma curiosidade. E tu tem um sonho, assim, que tu ainda não realizou? Ai, gente, assim, os meus sonhos sempre foram muito simples, assim, sonhos básicos, de ser feliz, de ter uma família, de ter uma filha saudável, de ter um homem gostoso. Ai, todo mundo, né? Isso era um sonho. Eu queria um homem bonito, gostoso. Isso que eu queria. Eu queria isso pra mim, sério. Sério, eu queria ter um homem forte, gostoso, bonito. Eu queria isso, sabe? E aí, o que acontecia? Eu olhava esses homens e eu percebi que eles admiravam outro tipo de mulher, não era eu. Sabe? Eles admiravam mulheres que também faziam as mesmas coisas que eles. E aí foi aí que eu disse, não, eu quero atrair esse tipo de homem. Eu quero atrair esse tipo... E aí eu preparei o terreno para que esses homens olhassem para mim, que foi daí quando o Ricardo, né, se aproximou e gostou do como é que eu era, enfim, né. E então esse era um sonho, de ter um homem como eu queria, porque eu queria desse jeito. Sabe? Eu queria forte, bonito, inteligente, com sua profissão, seu trabalho, seu dinheiro, que não dependesse de mim. Coisa ela queria, sabe? E que fosse querido, né? Que fosse querido. Eu queria isso, sério, eu queria, gente, era o que eu queria. É o teu desejo. Eu trabalho com as minhas coisas, eu queria isso pra mim de lazer, né? E aí eu consegui. Aí, filho, eu tenho tudo, sabe? Então, meus sonhos é, tipo,
ter bastante vida pela frente, poder viver mais e ter essa produtividade, né? Então, são coisas assim, são coisas básicas. Eu não tenho sonhos em viagem, em carros, em coisas materiais. Eu tenho sonhos de meus, assim, de ser feliz, de não mudar. O meu maior sonho é que não estrague o que está feito, sabe? De continuar assim. Isso é um sonho para mim, continuar a minha vida feliz, como eu tenho, sabe? Então, eu faço de tudo, assim, eu faço tudo para preservar ela. Sabe? Então, assim, e acaba subindo de nível, né? Quando tu faz as coisas, tu se puxa pra preservar, tu sobe, né? E falando nisso, né? Gente, eu tava olhando a hora. Sim. Deus, passa muito rápido, tá quase no fim, socorro, misericórdia. A Ina, olha eu cantando os bafos. A Ina também conheceu o marido dela no CrossFit. Ah, é? Que legal. Tipo, né? Sim, eu mudei também por causa disso. Porque eu não me arrumava, não podia nada. Tipo, sedentária, zona, assim. Maquiagem nunca. E ele também. Lindo, maravilhoso. A gente não sabe. Aí eu adoro. Tipo, cara, eu preciso dar altura pro cara. Exatamente. É bem isso. E aí, mas, né, a Jo pegou bem essa peguei. fase. E da mudança, não fazia nada. E quando tu dorme? Não sabemos, é uma incógnita. Tem que acompanhar o boy, né? Acorda 5 pra treinar. Mas é uma vida muito boa, né? Ai, muito. Tudo muda. Tudo é uma muda. vida que cria rotina. E quando rotina. a gente tá bem com a gente mesmo, sabe? E daí o que acontece? Quando tu se valoriza, os outros te valorizam. Exatamente. Exatamente. Eu só, antes de fazer a pergunta final, eu conheci o meu no 7 de setembro, trabalhando. Ele estava desfilando com o Fusca, porque já mostra que eu não sou interesseira, gosto de um carro. Mal sabia que tinha um Corcel também. Um F100, gente do céu. Meu pedaço de mau caminho. Um beijinho. Ai, pronto. O meu eu conheci escalando. Uau, que chique. Agora ele mudou bastante. Eu tenho que cuidar melhor. Fica a responsabilidade é do outro, né? Depois dessa eu vou me puxar. E aí a gente se conheceu, a gente foi um ano amigos da escalada. E aí a gente, o mesmo hobby, isso que nos uniu, assim. E é o que. E daí, às vezes, quando a gente vê que a gente tá fora da sintonia, a gente vê que a gente precisa voltar a fazer aquilo que nos uniu, sabe? Nossa, criar um momento, vamos escalar. Daí, o ano passado, a gente conseguia ir uma vez por semana só nós, de tarde, assim. Ai, era tão legal. Daí a gente namorava. Que legal. Sabe? Coisas que tem que ser feitas. Vocês moram sem os guris também, Isso, né? a gente é sem os filhos, porque são gêmeos. Então precisa mas a gente precisa fazer isso. A gente, e eu sei que é isso, assim. Se dá o sonho, a gente quer viajar pra escalar, o nosso sonho, sabe, as nossas vontades. Se tu tiver esses momentos, tu tiver esses momentos sempre, não vai precisar depois resolver um problemão. Exato. Porque tu vai corrigindo aquilo aos poucos e tu vai, senão depois fica uma bola de neve e não tem volta, às vezes acaba com o relacionamento. Porque um perde admiração pelo outro, já não acho que não tem mais esperança, e aí o que acontece? Separa. Sabe que tem uma passagem bíblica que eu acho muito legal que fala sobre a vinha, já que a gente mora aqui, né, nos vinhedos, e fala sobre as raposinhas, que quem estraga as vinhas não são as raposas grandes, porque as raposas grandes, tá falando, né, trazendo pro que fala, as raposas grandes, tu cuida, tu coloca a cerca, pra elas não entrarem, mas aí, quando tem aquele buraquinho bem pequenininho, sabe, aquela coisinha, aí tu não percebe, porque por aí que entra as pequenininhas, só que as pequenininhas comem grão em grão, e quando tu vê, tu não percebe, quando tu vê, foi-se o painel. Então, a nossa vida, a gente tem que cuidar com as... Eu sempre digo isso lá em casa, é sagrado, né? Cuida com quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu só digo cuidado com as raposinhas. Boa! Vamos usar isso agora. Cuidado com as raposinhas. As raposinhas estão por aqui. Boa! Porque é verdade. Vamos usar, gente, usando pra vida. Raposinhas. Isso aí. É isso aí. Eu tenho uma outra pergunta. Fale. E já teve algum momento que tu pensou assim, cara, eu não quero mais isso? Tipo, do Instagram, essa coisa nada. Tipo, eu não quero mais postar, não mais afim. Não quero mais essa vida. Nunca. Eu gosto, é natural. É um natural que eu transformei em dinheiro, sabe? Tipo, é um natural que eu transformei em renda. E cansa, sabe? Tipo, é muito trabalho, é muito esforço e tal.
Mas eu nunca pensei, eu acho que vai chegar um momento que eu vou parar, né? Mas eu nunca pensei, assim, no momento agora de, tipo, parar. O que acontece, tem dias que eu não posto nada, tipo, domingo, quero aproveitar com o Ricardo, não posto nada. Sumo, desapareço. Vamos viajar. Geralmente, quando a gente viaja, a maioria das influencers usa toda a viagem de conteúdo. Eu não. É a resposta da última pergunta. Para além das redes sociais. Quando eu viajo com a minha família, eu sumo. Então, às vezes eu usar as paisagens, não existe. Aí as pessoas, eu acabo subindo, tá viajando, porque daí eu tô aproveitando com eles. E eu perco, é como se não existisse o Instagram. Tipo assim, eu abandono o celular e vivo com eles. E aí eles ficam no celular e eu, gente, tipo, tu tá de férias. E aí eu vivo. Tu consegue separar. Apaga e eu vivo. É teu dia de folga. Claro que quando tem viagens que a gente tem que trabalhar, a gente faz. Mas geralmente, quando é viagem com eles, naturalmente eu largo. Não é uma coisa que a gente combina. Eles deixam eu fazer. Tu consegue ficar offline. Não tenho vontade. Perco a vontade. Porque aí eu tô curtindo. E quando é momentos muito legais da minha vida, tipo, quando eu ganho prêmios, quando eu ganho coisa, cara, eu não consigo filmar, eu não consigo fazer, eu vivo. Tipo, quando eu ganho prêmio, quando eu tô numa palestra, quando eu tô numa coisa que é de mim, eu perco, não existe câmera. Eu vivo aquilo e acabou, não filmei nada, não fiz nada, gente, cadê? Né? Entendeu? As minhas coisas pessoais, os meus sentimentos, eu não consigo... Então tem um equilíbrio também, gente. Tem muito equilíbrio, né? E daí eu consigo viver. Então, assim, eu tenho... Domingo eu gosto de ficar sem fazer nada, geralmente, na cama, assistindo série, sabe? Com o Ricardo, com a Laura. Então eu gosto de se largar. Daí eu jogo uns conteúdos programados e tal, e não faço nada. Fico com eles ali, tipo... Às vezes eu penso assim, eu fico 2, 3 dias sem postar, eu falo, cara, eu era influencer. Será que as pessoas ainda vão me ouvir, me assistir? Porque parece que sumiu aquilo, sabe? Sim. E aí já entra na rotina e vai de novo, blá, 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 blá. Olha. Isso é importante falar, gente. É importante, porque aqui a gente não tá falando de algo descontrolado, desenfreado. É o equilíbrio como tudo. Tu tem que ter um expediente, né? Porque exatamente. É isso aí, eu tenho. Tipo, a parte, eu faço, eu vou acabando, assim, tipo, eu vou editando, postando. Aí eu posto tudo no máximo até 7 horas da noite e depois eu vou viver minha vida, vou assistir nossas séries que a gente gosta, vou jantar, fazer janta pra lá e vivo minha vida. Acordo de manhã, já começa a academia e tal, daí tal hora eu vou fazer o trabalho fora, as filmagens e tal, depois venho, faço edição de tarde, posto e de noite eu fico com a minha família. Sabe? Então, assim, eu fico assim, assim, eu falo, essas outras influencers fazem tudo, a janta, fazem isso, fazem deitada na cama. E eu não faço. Eu não faço isso, porque eu tô vivendo, né? Aí eu fico, será que eu deveria fazer? Só que eu não consigo. Eu não consigo fazer esses momentos, sabe? Eu acho que é um peso muito grande, claro. Eu quero viver, eu quero viver, eu já tenho condições. De repente, se eu estivesse começando, claro, eu tô começando a carreira. Claro. Eu preciso fazer isso porque as pessoas têm que me conhecer, saber minha vida. Então, seria diferente. Mas como eu já tô assim, meio tranquila, eu faço assim mais assim, um trabalho mesmo. E de noite eu vivo a minha vida, eu não preciso expor essas partes, né? Sim. Mas, claro, antigamente eu fazia, eu mostrava mais. Porque eu queria que as pessoas me olhassem, né, que achassem interessante. Hoje em dia não precisa mais. E não é nenhum julgamento contra quem faz isso, né, gente? Não, é que eu não preciso. São ciclos, antigamente eu mostrava tudo, né? Porque eu não tinha quase propaganda. Daí agora tem um monte de propaganda, daí tem que achar pra botar uma parte pessoal. Então todo dia eu ponho alguma coisa pessoal. Todo dia eu sei, eu vou botar alguma coisa pessoal. É muito difícil eu não colocar, mas eu tenho essa regra. Eu tenho que colocar pessoal, não pode ser só propaganda. Claro. Porque as pessoas querem conexão, elas querem ver tua vida, senão se torna um canal só de propaganda. Hoje, sabe que a Lavi, se um dia tu chegar a ver meus stories, às vezes hoje eu dei uma risada assim, porque eu acordei às 5 pra assar pão. Não. Ai, que legal. Não, eu imagino, assim, cheirinho, né? Isso aí deve ser... Assim. Cara, eu não sei como é que eu viveria desse jeito. Foi ontem. Fiz torta, decorei. Cheirinho de pão, eu acho que é algo assim, ó. Tu tem vontade de comer tudo. Tudo com uma manteiga, e aí eu tinha um horário, assim, porque eu queria fazer yoga às 7h30. E eu tinha que levar meus filhos às 7h10. E eu queria levar pão pra eles, porque quando eu volto, eles falam assim, mamãe, tu tava onde? A mamãe tava fazendo pão. E cadê o pão? Ah, importante. Eu tenho que ter pão. Daí eu levava um pedacinho de pão pra eles comerem. Eles têm essa memória desde pequenininho. E aí, o que aconteceu? Aí eu consegui fazer o yoga, tava felizona no final. E eu disse, bati foto e não compartilhei nada. Aí eu disse, vou compartilhar agora que eu tô de boa. E aí eu comecei a dar risada, porque daí foi assim, ó, saindo pão, saindo torta, filho, yoga, daí voltou, pão, aí eu... Isso é uma dica. Daí eu dei uma risada, falando, gente, desculpa, tudo meio louco, porque é isso aí mesmo, é bem bagunçado. Se não quer, é só pular. Um monte de gente dizendo assim, não, mas é isso aí, exatamente, porque tu mostra a realidade, porque tu é assim. Então...
tu vê, né? Então, assim, isso que tu fez hoje, tu mostrou a vida de uma mulher e outras se identificaram, se conectaram. Cara, eu acordo. Eles falaram assim. Acordo a escola, isso, eu trabalho. Então, uma dica de quem quer ter, por exemplo, quer ter o Instagram movimentado, né? É muito importante fazer esse tipo de postagem. Então, começa a fotografar as coisas do dia, não precisa postar na hora. Fotografa, tipo, um café. Olha as dicas. Fotografa tu caminhando ou tu entrando, coisas assim, sabe? Faz fotos. E aí no final do dia, tu pega e posta essa sequencinha. Aí a pessoa vai dizer, olha só, olha que legal, ela foi lá, ela foi no mercado depois, ela comprou frutas, tirou a foto das frutas, ó, o almoço dela. Então, isso conecta as pessoas, vai fazer com que as pessoas te assistam mais, porque elas não querem só ver a comercial, elas querem ver o pessoal. Então, às vezes, tu não tem tempo, um dia é muito corrido, mas faz uma fotinha e deixa guardada lá. Deixa agora lá. E depois pode postar uma atrás da outra. E a pessoa diz, olha que interessante essa pessoa, hein? Só quero dizer uma coisa. Eu só quero dizer uma coisa. Você que ainda não me segue, amanhã você vai ver toda a minha sequência. Eu quero só que vocês vão ver. A sequência. E quanto mais variada a sequência, as pessoas adoram. Então, assim, tu botou várias coisas diferentes. Tipo, do nada, daí aqui, daí o pão, daí é o filho, daí isso, daí a ginástica. O Ravi dando bom dia, o Adam. É muito legal. Aí as pessoas, olha só. Isso é muito legal. É muito tri, porque às vezes a gente acaba postando muito do trabalho, né? Tipo, porque tu não tem tempo pra ou aquelas fotos clichês que todo mundo posta. Não dá, né? E na verdade a pessoa quer ver uma verdade, uma coisa diferente. Então, e às vezes o teu simples é incrível pros outros. Exatamente. É lindo. Salva pro livro. O teu simples é incrível. Sempre quando eu não sei. Sempre quando eu não sei o que fazer, quando eu digo, o que eu vou fazer nesse momento, eu tô aqui. Eu penso, o que é o mais simples que tem aqui, o mais básico. E aí eu faço o mais básico, porque isso conecta as pessoas. Exatamente. O mais simples é o que vai fazer a conexão. E depois o resto vai. Né? Então, o que as pessoas mais vão comentar e te mandar direct é a coisa mais básica do dia que tu fizer. Vocês tu, sabem. Fazendo uma massa. Se tu tiver uma foto da massa que tu tá fazendo assim, fervendo, cara, um monte de gente vai se conectar melhor do que fazendo a xícara de café que todo mundo faz. Você entende? É verdade. Sabe qual que foi minha maior visualização antes da gente falar pro pessoal se conectar com a Carlinha? Sabe o que foi meu story que mais teve visualização? Eu aprendi a fazer um gelato, né, com morango. Ou seja, só congelo o morango. Aí, beleza, congelei o morango, coisa e tal, vida saudável, parari, parará. Comprei o liquidificador dos meus sonhos, que é aquele liquidificador de vidro, sabe? Com cobre lindo, maravilhoso e tal. E aí eu fui filmar, óbvio, porque eu queria ostentar o meu liquidificador e mostrar que eu estava sendo uma pessoa saudável. E aí eu tava filmando, coloquei os moranguinhos dentro e eu esqueci de tampar o liquidificador. Foi. Aí eu falei, quer saber? Eu vou postar mesmo. Bomba. Gente, bombou. Eu falei, olha uma aí. Coisa que a pessoa, deu errado, vou ter que fazer de novo. Daí o que a mulher faria? Excluiria esse aí, botaria outro morango e vão fazer certo. Aí, tipo, 3 pessoas curtiram. Enquanto outro que estourou, 100 pessoas compartilharam. O errado, às vezes, dá certo. Porque é aquilo que a pessoa quer ver, ela quer ver o normal. Isso aí, né? Mas quanto dá, brincando aqui, né? Mas quanta risada a gente dá, porque é assim mesmo. E a vida é assim. A vida não é perfeita, a vida é bagunçadinha. É isso aí. E você que quer se conectar ainda mais com a Carlinha, Carla... O pessoal que tá assistindo lá, tá dar umas 5 horas. Umas 5 horas. Carlinha, conta as tuas redes. Eu tenho certeza que o pessoal que tá nos assistindo já te conhece. Mas conta aí tuas redes pro pessoal. Então, quem quiser me acompanhar, então é uma loucura. Todo dia, assim, muitas coisas diferentes, assim, bem sorteadas, atualizadas, de mulher, dia a dia, né? É o @Carla_Cogorni. COGORNI. E eu já dou a dica pra vocês que vai acontecer muita coisa nesse mês mesmo, tá? Vai acontecer coisas incríveis, tipo, vou fazer um lifting facial, uma cirurgia plástica, vou fazer implante de sobrancelha. Vou ter a Abraçaí nos Trilhos, que é uma ação da comunidade Newton Gonçalves, que a gente faz ali na Maria Fumaça. Vai ter muita coisa legal, então venha nos assistir, venha prestigiar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Com certeza, gente. E depois vai ficar salvo no Spotify. Legal. Compartilhar. Por tudo. Isso aí. E tudo isso, Carlinha, é possível graças aos nossos patrocinadores que estão junto com a Barbarias, junto com a Band Serra Gaúcha. E são eles. A doutora Raquel Fitarelli. Que legal. A Esmalte Academia. A Graziele, fisioterapeuta pélvica. É tudo aqui de Garibaldi? E a Alessi parabéns. Mombach.
Parabéns, obrigada. Maitê, moda feminista. Isso. São uns maravilhosos. E que legal a gente poder ter pessoas que apoiam esse propósito. Apoiam, né? E que é algo cultural, algo inspirador, algo informativo e que também tem entretenimento, né? Porque hoje em dia as mulheres querem um conteúdo mais legal, não querem só palhaçada. Só é verdade. E aí tu já tá convidado, né, a ficar aqui com a gente, curtir o Insta do Bagurias, da Band também, porque daqui 15 dias a gente tá de volta, porque teremos mais uma convidada muito especial. A nossa apoiadora também, é a Grazi Benini, que ela é fisioterapeuta pélvica. Então vai ser um informativo muito legal. Do mês da mulher, né? Vai ser em março. É verdade. E, inclusive, ela tem, ajuda as mulheres, as grávidas, né? As mulheres grávidas a terem uma gravidez mais saudável e um preparo também. Então é tão bacana, porque eu vejo, acompanho, né, os stories dela. Ela dança com as mulheres, né? Pro encaixe. Enfim, ela trabalha de uma forma humanizada, uma forma gostosa e real também, sabe? Sem idealizações, mas bem humanizada. Que bom. Então, aguardamos por você. E assim, Carlinha, a gente tem o nosso grito de guerra, né? Que é o Bagurias. A gente vai te convidar a finalizar falando com a gente, né? Porque esse foi mais um episódio do nosso Bagurias! Até a próxima! Tchau! Amei!